Capítulo 61. Mar. Quando Noah acordou, a Sea ainda estava de lado com apenas a cabeça saindo de seu corpo. Ele se sentia completamente descansado, tanto mental quanto fisicamente, mas sabia que o fôlego em seu corpo poderia sustentar seu companheiro por uma noite inteira apenas por causa da densidade do fôlego neste local. Agora é hora das coisas realmente perigosas. O diário de Noah disse que a passagem para a superfície fica do outro lado do vale, mas também deveria ser onde o rei dorme, pois a concentração de fôlego continua subindo naquela direção. Uma expressão severa estava em seu rosto enquanto ele comia e olhava aleatoriamente à sua frente, ainda imerso em seus pensamentos. Depois de algum tempo, quando terminou sua refeição, suspirou e balançou a cabeça. Se há morte aqui, me espera, que assim seja, não há razão para hesitar. Ele se levantou e uma determinação fria exalava dele. Os magos tinham uma mente tão forte que podiam afetar parte do ambiente ao seu redor. Noah ainda não estava nesse nível, mas ainda irradiava uma espécie de pressão dependendo de seu estado de espírito. O que ele estava espalhando então era uma pura resolução de fazer qualquer coisa em seu poder para sobreviver. Com a mente focada e o corpo descansado, Noah saiu da cavidade. Seu avanço era lento, ele desconfiava de qualquer coisa que se movesse fora de sua percepção e parava todas as vezes para inspecionar cuidadosamente a área à sua frente. Não vou cometer outro erro como o das raízes na parede, e com esse ritmo posso até subir um pouco o nível do meu corpo antes de chegar do outro lado. Noah aproveitaria qualquer chance para aumentar sua força antes de entrar em uma situação tão precária. No entanto, algo incomum chamou sua atenção durante a viagem. Não há sequer uma única besta mágica. Nenhuma cobra estava presente nesta área do vale, estava completamente vazio de qualquer forma de vida de besta, apesar da densidade de Breat ser muito maior do que antes. Noé continuou sua lenta viagem cheio de dúvidas. Cada vez que se sentia um pouco cansado, ele encontrava uma caverna e descansava, apenas para se mover novamente quando sua força estava no auge. 4 dias se passaram sem que ele encontrasse qualquer ameaça. Talvez eu tenha sorte e todas as bestas mágicas estejam em algum lugar ocupadas com alguma coisa. Claro, não foi esse o caso. Quando se aproximou do fim do vale e a parede do outro lado ficou visível, Noé viu uma cena que quase o fez perder as esperanças. A última parte do desfiladeiro era grande, com um mar ondulante e uma pequena montanha branca no centro. No entanto, o mar não era feito de água, mas de milhares de corpos rastejantes. Noah só podia olhar espantado com a vista. Milhares de cobras de nível 1, centenas de nível 2 e cerca de 100 de nível 3 estavam todas enroladas formando um mar multicolorido. Eu estou morto se eu entrar lá, Dantian ou não. Não há como eu sobreviver. Noah observou atentamente a enorme mochila tentando encontrar algo que pudesse usar e notou alguns detalhes. Por que eles parecem tão desnutridos? E o que é aquela coisa perto da montanha? As cobras eram incrivelmente magras. Noah pensou que podia ouvir o barulho dos seus estômagos, mas eles não estavam fazendo nada sobre isso. Às vezes uma cobra mordia uma fera perto dela e seguia seu caminho como se fizesse a coisa mais natural do mundo. O mais chocante foi que a cobra que recebeu o ferimento apenas permitiu que ela não se importasse com o fato de seu corpo ser comido. Também parecia haver alívio naqueles que estavam feridos e medo naqueles que comiam. As conjecturas de Noah sobre este mundo quase desmoronaram observando seu comportamento não natural. Perto da montanha, em sua base, uma grande pilha amarela do que parecia pele de cobra emitia ritmicamente suaves raios de luz. O que é tudo isso? Noah decidiu estudar a massa de cobras por algum tempo antes de determinar sua próxima ação. Mais 2 dias se passaram com ele, tentando encontrar algum padrão oculto em sua conduta para explorar, mas tudo o que conseguiu perceber foi que a pilha de pele de cobra havia acelerado a cadência do vazamento de luz. Ele tinha uma hipótese sobre aquele acontecimento que o deixava inquieto. Não me diga que é uma besta mágica em hibernação para evoluir. Mas, considerando suas dimensões, não seria um rank 4? Noah nunca lutou contra uma fera de nível 4, mas tinha certeza de que não era páreo para ela. Se é realmente assim, seria melhor se mover antes que evolua. A passagem deve estar atrás da montanha e como as cobras parecem tão passivas, talvez eu consiga alcançá-la disfarçado de Acer. Ele se resolveu e convocou seu companheiro de sangue, entrando em seu corpo. Ele estava prestes a sair ao ar livre para se juntar ao mar quando o casulo se partiu e um silvo alto ressoou no vale. Uma cobra amarela gigante emergiu da pilha de carne,
Tinha 30 metros de comprimento e ergueu o corpo no ar para mostrar a matilha sua façanha. O bando olhou para ele com um pouco de admiração enquanto sua pressão se desenrolava naquela área do vale. Até Noah foi afetado e tremeu um pouco dentro do corpo de Assea. Naquele momento, porém, um tremor percorreu o cânion e as rochas começaram a cair das paredes devido ao terremoto. Todas as cobras do bando abaixaram a cabeça com medo na direção da Montanha Branca. Até mesmo a recém-evoluída besta de nível 4 virou-se para olhar para a montanha com reverência enquanto um assobio alto engolfava o vale. Noah sentiu dor nos ouvidos quando o som o atingiu e teve que se concentrar completamente neles para evitar ficar surdo. Quando o barulho parou, tudo ficou em silêncio. Nenhuma das milhares de cobras emitia um som. Noé olhou na direção da colina e, em seu espanto, viu que a montanha estava se movendo. Capítulo 62 a 62. Crueldade. Noah não se moveu, ou melhor dizendo, ele não poderia fazer isso. A pressão liberada pela montanha era imensa, todos tinham que ficar parados para resistir. Então, a montanha mostrou uma cabeça reptiliana de 7 metros de largura que ia na frente da cobra de nível 4 que acabara de evoluir. Só então Noé pôde distinguir a verdadeira forma da montanha. Era uma cobra colossal com mais de 50 metros de comprimento e sua pele era tão branca que parecia brilhar sozinha. Olhando para ele, ele se perguntou como era possível um ser alcançar tamanho esplendor com um corpo material. A cobra parecia uma espécie de existência divina, superando qualquer coisa que Noah já tivesse visto em suas 2 vidas. A cobra de nível 4 parecia majestosa por conta própria, mas na frente do rei do vale, era apenas mais um membro de sua matilha. O que é aquele monstro? Noah conseguiu ter esse único pensamento antes de sua mente sofrer outro abalo devido aos seguintes eventos. O rei e o Rank 4 se encararam por um longo tempo antes que o Rank 4 abaixasse a cabeça em submissão. O rei então abriu a boca e deitou a cabeça no chão esperando calmamente. A cobra de nível 4 olhou para ela por um momento antes de entrar na boca do rei por sua própria vontade. Tinha 30 metros de comprimento e demorou um pouco até que seu corpo entrasse completamente na boca do rei, mas este apenas permaneceu imóvel durante todo o processo. Quando o corpo da cobra recém-evoluída desapareceu, o rei fechou a boca e ergueu a cabeça para olhar o bando abaixo dele. Soltou um silvo suave que fez Noah tremer ao longe e que provocou uma mudança no comportamento das cobras. Eles começaram a comer uns aos outros violentamente sem se importar com suas próprias vidas. O sangue fluiu sem parar enquanto o epítome do canibalismo se desenrolava na frente de Noah. Foi só quando o número deles caiu quase pela metade que o rei sibilou novamente para fazê-los parar e se enrolou para retomar o sono. As cobras do bando, tendo comido completamente, davam sinais de ficar mais fortes. Alguns espécimes pareciam estar prestes a romper uma fileira. No entanto, não havia felicidade ou emoção nos olhos da fera, mas apenas desamparo e medo. Antes que o rei se acomodasse novamente, Noah notou um buraco na parede atrás de seu corpo que tinha uma luz fraca saindo dele. As cobras retomaram seu deslizamento sem rumo e Noah assimilou a Assea de volta em seu corpo quando ele caiu no chão em seu esconderijo. Suas mãos tremiam e sua mente estava em turbulência. Levou uma hora inteira antes que ele conseguisse se acalmar. Porra, porra, porra. Incontáveis maldições soaram em sua mente quando ele assumiu o controle de seu corpo novamente. Eu só pude tremer ao ver aquela coisa. Sua única presença é quase suficiente para me matar, e o patriarca da família Assea lutou contra isso. Quantos monstros como eles existem neste mundo? Ele tinha muito orgulho de suas conquistas nesta vida, afinal, havia treinado por menos de 5 anos e tinha pouco mais de 13 anos. Esse orgulho, porém, foi destruído ao ver como suas realizações eram sem sentido diante de tal poder. Quando reviu as cenas anteriores em sua mente, só conseguiu encontrar uma palavra para descrevê-las. Cruel. Ele pensou. O mundo é incrivelmente cruel. Ele ficou calmo quando entendeu a situação no vale. O rei obriga as cobras de seu bando a comerem umas às outras e espera até que uma de nível 4 nasça entre elas. Então ele come para ficar mais forte e repete o ciclo. Acredito que com a concentração de Breat naquela área e com o canibalismo forçado ele consiga criar um a cada poucas décadas. Um sentimento de respeito surgiu dentro de Noé quando ele olhou novamente na direção do rei. Tudo isso apenas para aumentar um pouco sua já incrível força. Mesmo como um animal, sua determinação em sua busca pelo poder é louvável. Ele balançou a cabeça e um sorriso complexo se formou em seu rosto.
Eu simplesmente mato todos no meu caminho enquanto ele explora ativamente sua própria espécie para alcançar um reino superior. Nossas vontades estão em um nível completamente diferente. Ele ficou parado por mais algum tempo até que o fogo da ambição brilhou em seus olhos. Não posso morrer agora. Não quero morrer depois de ver uma força tão sobrenatural. Quero chegar a esse patamar, quero superá-lo. Ele desviou o olhar e entrou na caverna mais próxima que conseguiu encontrar. Primeiro vou completar o 6º ciclo. Um mês se passou. Noah passou seus dias meditando para aumentar a taxa de absorção de seus pontos de acupuntura. Ele também praticou o uso do companheiro de sangue, pois precisava ser perfeito em sua forma de cobra para ter sucesso em sua fuga. Ele tinha visto um buraco na parede atrás do rei e esse era o único caminho para a superfície que ele conseguia pensar. Urias escreveu que a passagem está lá e como essa é a única cavidade que pude ver, tenho que apostar nisso. O resto do tempo foi gasto olhando para o bando de cobras. Não houve mudanças em seu comportamento durante o mês que passou e como eles haviam comido recentemente, apenas alguns deles voltaram a dar pequenas mordidas nas pessoas ao seu redor. Ele olhou atentamente para todos os rank 3 do bando e verificou que nenhum deles estava pronto para evoluir. Quando acordou um dia, ficou feliz ao descobrir que seus pontos de acupuntura haviam parado de funcionar e sentiu que seu corpo havia atingido um limite familiar. Seu 6º ciclo estava completo. Ele estava pronto para partir. Capítulo 63 a 63. A área da morte. Noah alcançou seu ponto de observação habitual e olhou para o bando. As cobras estavam fazendo seus esforços típicos para resistir à fome e para evitar qualquer aumento em sua força, mas sua vontade de viver não permitia que os simplesmente morressem de fome. Tudo parecia igual aos outros dias, então Noah decidiu que era hora de se mudar. Ele não podia aumentar seu poder mais do que isso, era melhor se mover antes que algo inesperado acontecesse. Noah entrou no corpo de Assia e lentamente deslizou em direção à massa de cobras. As feras da matilha ficaram um pouco surpresas ao encontrar um novo espécime se juntando a elas. Ninguém se forçaria a passar por seu tipo de vida. No entanto, eles não fizeram nada e apenas observaram por um momento enquanto a cobra etérea negra entrava na multidão enrolada. Noah afundou no mar de corpos e começou a se mover usando sua energia mental como bússola para não se perder. Ele tinha que alcançar a parede no final do vale e preferia evitar esbarrar no corpo do rei no processo. Seu avanço era lento pois preferia manter o mesmo ritmo dos espécimes ao seu redor. A viagem de Noé pelo mar de cobras havia começado. Ele não se atreveu a estar na superfície, mas a presença do rei perturbou sua orientação, então ele teve que emergir sistematicamente para entender sua posição. Às vezes ele sentia uma dor aguda devido às sensações de Assia enquanto as outras cobras ao seu redor davam pequenas mordidas em sua pele insubstancial. No entanto, ele simplesmente ignorou. Já havia considerado essa situação ao formular seu plano. Cada vez que era mordido, ele afundava mais fundo no bando para curar seu companheiro. Repetido esse ciclo, ele foi se aproximando lentamente de seu alvo. Ele estava completamente imerso nos corpos das cobras e o rei irradiava uma pressão constante que o deixava nervoso. Noah sentiu vontade de sufocar dentro do bando, mas a proteção de Assia conseguiu fazê-lo continuar. Levou meio-dia para rastejar por entre os milhares de animais e ele se sentia extremamente cansado devido ao estresse constante que tinha de suportar. No entanto, a cena que ele viu do outro lado foi desanimadora. Não, havia cobras nas costas do corpo do rei, ou melhor, não podia ver. A cavidade irradiando luz estava bem na frente dele, mas ele não podia ir para ela de forma imprudente. O rei tinha a cabeça apontada na direção do buraco e toda vez que ele respirava, pedaços de terreno desmoronavam e o chão corria. Mesmo durante o sono, sua respiração pode matar qualquer fracote. Noah viu uma cobra de 2 cabeças de nível 2 escapar da matilha e terminar na área em frente à cabeça do rei. Seu corpo foi despedaçado assim que o rei soltou o ar. Uma área cônica de morte começava na cabeça do rei e terminava na entrada da passagem na parede. Agora eu sei por que nenhum animal está escapando, eles simplesmente não podem. O último dilema que o incomodava quando criou o plano foi resolvido. Com sua força, ele deve ser capaz de subjugar cobras mais poderosas que o nível 4. Ele as come imediatamente porque elas podem escapar. A pressão constante que irradiava obrigava as cobras a permanecerem no bando e sua respiração fechava sua única saída. A verdadeira questão é, posso sobreviver até chegar à cavidade?
Se Noé entrasse na área da morte pelo ponto mais próximo da passagem, a distância seria de cerca de 100 metros. Com sua velocidade e o ritmo com que o rei exalava, ele precisaria sobreviver de 2 a 3 ataques. Não tenho outra opção. Primeiro vou repor minha energia mental e depois entrar. O fôlego em seu corpo não era um problema desde que ele completou o 6º ciclo e já que a densidade de fôlego nesta área era mais alta do vale. No entanto, a energia mental que ele teve que usar para passar para um outro lado do pelotão era suficiente e ele precisava recarregá-la antes de cruzar o último obstáculo. Felizmente eu só preciso dar uma ordem e a CEA fará isso de forma autônoma até que eu tenha fôlego para sustentar suas ações. Um dos pontos fortes do feitiço de inscrição do corpo era que o usuário tinha que gastar apenas um pouco de energia mental ao comandar o companheiro de sangue. O resto do tempo ele agiria por conta própria seguindo a ordem. Isso significava que, além do gasto inicial e da pressão de compartilhar seus sentidos, o custo da energia mental era extremamente baixo. Em um lugar onde a respiração estava tão concentrada, o companheiro de sangue poderia trabalhar quase indefinidamente com apenas um pouco de energia mental. Claro, isso também se deveu à técnica de nutrição corporal de Noah, pois absorveu respiração por conta própria, sem a necessidade de Noah meditar. Noé escolheu descansar no bando de cobras. Ele adormeceu dentro do corpo de Acea enquanto ele se movia silenciosamente nas bordas da área cônica vazia. A pressão do rei ainda estava lá, então demorou mais para o nível da água dentro da esfera mental de Noah subir até ocupar metade dela. Quando ele acordou, ele se deparou com a cena familiar de corpos de cobras enrolados um no outro. Vida ou morte está tudo nesses 100 metros. Acea se moveu em direção ao bordo do bando, no local mais próximo da cavidade. Noah cortou quaisquer pensamentos inúteis de sua mente, concentrando-se apenas em seguir em frente e suportar qualquer dor que o assaltasse. Ele olhou para a cabeça do rei esperando o momento em que exalou para ter o melhor timing possível. Quando a respiração atingiu a parede e se dissipou, Noah saltou a toda velocidade em direção à cavidade. As cobras do bando viram uma cobra negra se movendo na área da morte em direção à esperança que há muito haviam abandonado. Capítulo 64 a 64. Hiracea moveu-se a toda velocidade ao longo da parede. Noah dentro dela estava apenas olhando para o caminho à sua frente, nada mais merecia sua atenção. Algumas das cobras do bando começaram a sibilar em sua direção como se fosse algum tipo de entretenimento. Então, quando ele havia atravessado um pouco menos de 50 metros, o primeiro golpe chegou. O que Noah sentiu inicialmente foi uma pressão incrível que o jogou contra a parede. Então, veio a dor. O corpo de Acea foi a primeira linha de defesa e foi despedaçado quase imediatamente. Noah forçou seu corpo a se reconstruir, mas apenas atrasou o impacto em seu corpo por um momento, pois Acea foi destruído novamente em apenas um instante. Ele bateu na parede e muitos cortes apareceram em sua pele, mas, antes de sofrer qualquer ferimento grave, convocou Acea pela terceira vez para aguentar o resto do ataque. Seu corpo foi destruído até restar apenas uma silhueta, mas o primeiro golpe foi bloqueado com sucesso. Uma enorme quantidade de energia mental foi gasta porque Noé teve que suportar a dor que Acea sentiu ao ter seu corpo destruído 3 vezes. No entanto, assim que a dor parou, Noah começou a correr novamente, sem hesitação em suas ações. Seus olhos ainda estavam fixos na estrada e ele deixou um rastro de sangue devido aos ferimentos. Ele não se atreveu a usar o breate para parar o sangramento porque tudo estava sendo usado para a cura de Acea. O bando de feras ainda havia notado seu disfarce e começou a sibilar loucamente ao ver o pequeno humano escondido no corpo da cobra. Como se para calar o barulho deles, o rei bufou levemente, enviando outra corrente de ar na área à sua frente. Noah se moveu por apenas mais a 30 metros antes que o segundo golpe viesse. Ele foi mais uma vez jogado contra a parede e mais feridas apareceram em seu corpo toda vez que a figura de Acea desmoronava. Mesmo assim, ele resistiu. Seu corpo estava completamente vermelho devido à grande perda de sangue e foi escoriado em muitas partes, mas a vitalidade de um corpo de nível 2 de pico deu-lhe força para continuar correndo mesmo naquela condição. Os movimentos de Noah foram mais lentos do que antes, mas ele ainda conseguiu cruzar os últimos 20 metros entrando na boca da cavidade. As cobras atrás dele sibilaram ainda mais loucamente ao ver que ele havia conseguido alcançar a rota de fuga e começou a se mover em sua direção para seguir seu exemplo. O rei acordou e rugiu para parar o tumulto de sua matilha e uma onda de choque atingiu Noah que acabara de entrar na passagem. Ele ainda não havia relaxado,
Então o corpo de Ase ainda o cobria. Seu corpo desmoronou com o impacto e sua figura dentro do mar de consciência de Noah rachou. Noah sentiu uma tremenda dor de cabeça antes de ser atingido pelo rugido. Ele não resistiu mesmo que tentasse. Seu corpo foi lançado voando ao longo da passagem. O sangue saiu de sua boca, orelhas e olhos, mas tudo o que ele pôde fazer foi proteger a cabeça para evitar qualquer dano fatal. Ele bateu repetidamente nas paredes à sua frente, mas a força do rugido continuou a empurrá-lo para frente e ele ficou impotente diante de seu poder. Então, ele caiu novamente, mas desta vez as rochas da parede eram macias o suficiente para ele cavar nelas. Seu corpo criou um pequeno buraco nas pedras e finalmente parou. Nenhum barulho saiu do buraco, pois Noé havia desmaiado devido à última colisão. 2 dias se passaram antes que Noé abrisse os olhos. Sua visão estava nublada e um zumbido constante lhe invadia seus ouvidos. Demorou um pouco para se lembrar da situação em que se encontrava e um sorriso brilhante surgiu em seu rosto ao entender que havia sobrevivido. Então ele riu alto, mas teve que parar rapidamente porque uma onda de dor o atingiu enquanto ele se movia. Não quero mais ver cobra na minha vida. Depois de pensar isso, ele desmaiou novamente. 1 mês depois, em uma área perto de Tuyoboya Cliff, um campo cheio de flores brilhantes se estendia por 200 metros. Este lugar foi chamado de Campo de Ano devido às raras flores que ali cresciam. As flores de ano não tinham utilidade para os cultivadores, mas eram muito apreciadas pelos casais, pois tinham a capacidade de captar a luz do sol fazendo brilhar sua própria figura. À noite, eles lembram o estrelado dando um ar romântico ao cenário. Uma pequena família nobre chamada Ulford possuía este campo e usava como uma pequena forma de renda, vendendo o direito de pernoitar naquele local para quem pudesse pagar. Um guarda da família Ulford bocejava preguiçosamente perto da cerca que determinava a entrada do campo e uma fila de camponeses e ricos esperava o momento de entrar. Com o avanço da fila, o vigilante aumentou o preço do ingresso provocando a ira dos fregueses. No entanto, sempre que alguém tentava reclamar, ele mostrava com orgulho o peito onde estava o emblema de sua família e dizia com arrogância: "Você está dizendo que eu, um guarda honrado da família Ulford, ousaria lucrar com plebeus humildes?" Essa era uma fala que ele praticava muito para calar as reclamações sobre sua atitude, afinal família pequena ainda era família nobre. Desta vez, porém, algo inesperado aconteceu assim que ele disse isso. Uma barra feita de vento disparou do chão abaixo das flores ciano. Uma pequena abertura se formou mostrando uma intrincada passagem abaixo do campo, iluminada pelas raízes brilhantes das flores. Noah saiu da abertura sem se importar com o ambiente. Pensar que a luz na passagem foi causada por essas raízes. Ele estava quase nu, apenas algumas tiras de roupas permaneciam na parte inferior do corpo. Ele olhou ao seu redor e encontrou o guarda de boca aberta olhando em sua direção. Noah ergueu o sabre na mão para apontar para ele e falou com voz calma: "Ei você, onde é esse lugar?" Capítulo 65 a 65. Posto 5. Uma carruagem com o emblema da família Winford se dirigia à mansão Balvan. Quando Noah saiu do chão, o guarda queria obter o ressarcimento dos estragos que havia causado em campo, mas bastou dizer o nome Balvan para receber suas desculpas e uma carona de volta para casa. Isso e uma pequena ameaça, é claro. A cavalgada foi aceita de bom grado por Noah, pois ele ainda não havia se recuperado totalmente dos ferimentos. Ele havia decidido sair da passagem no vale assim que pudesse se mover, com medo de outro rugido do rei. A família até deu-lhe um novo conjunto de roupas para que ele pudesse esconder novamente seu anel espacial ali. Durante a viagem, ele se concentrou principalmente em curar a figura rachada de Ase em seu mar de consciência e, quando chegou à mansão, estava de volta com força total. Olhando para sua casa, ele não pôde deixar de sorrir um pouco. Finalmente estou de volta. Voltando um pouco no tempo, cerca de 2 semanas depois que Noah caiu no cânion, William estava lendo um relatório no prédio dos guardas. Enquanto ele continuava a ler, suas mãos começaram a tremer e uma expressão de raiva se formou em seu rosto. Então, a leitura parou e a folha que ele segurava se desfez. Nobres de merda, eles mandaram Noah para uma armadilha. Ele saiu apressadamente da mansão e correu na direção de Tuyoboya Cliff. Levou 1 semana para chegar ao desfiladeiro, mas tudo o que viu foram cadáveres e restos da batalha. Ele procurou todos os corpos, mas não conseguiu encontrar o de Noah. O relatório disse que a caravana foi assaltada aqui, mas ele não está entre os cadáveres.
Ele mergulhou em pensamentos enquanto analisava a situação. É improvável que ele tenha sido feito refém pela família Lansai. Eles não precisam dele. Mas onde ele está? Seu olhar finalmente caiu no penhasco. Os olhos de Leon se arregalaram. Não me diga que ele decidiu fugir no canhão. Essa é uma das zonas de perigo desta área. Ele se aproximou do penhasco e olhou para o espaço abaixo dele. Apenas a névoa ocupava seu campo de visão. Se você realmente está aqui embaixo, que o céu tenha piedade de você, meu caro discípulo. Ele ficou nessa posição por um dia inteiro orando pelo bem-estar de Noah. Então ele balançou a cabeça e suspirou, voltando para a estrada para sua mansão. É melhor esconder essa notícia da mãe dele. Meses se passaram e sua preocupação começou a se transformar em desamparo. Ele proibiu todos os guardas de falar sobre o incidente, mas no final, alguns rumores sobre a situação de Noah começaram a se espalhar. Muitos acreditavam que ele havia escapado e se juntado à família Lansai em troca de recursos de cultivo. Outros que foi feito prisioneiro para negociar com a família Bavan. Lily, no entanto, teve um mau pressentimento sobre a condição de Noah ao notar uma mudança na atitude de Rhys. Ele a visitava com menos frequência e era menos violento durante as noites que passavam juntos. Suas preocupações se acumularam, mas ela não podia fazer nada além de importunar William com perguntas. No entanto, ela logo entendeu que mesmo William não sabia nada sobre a situação de seu filho. A espera estava se tornando sufocante, mas nada podia ser feito. Então, depois de mais de 4 meses desde a partida de Noah, chegaram as boas notícias. Noah tinha voltado para a mansão. Lily e William correram imediatamente de seus respectivos prédios para o portão da frente da mansão. William foi o primeiro a chegar e ficou parado olhando o jovem sorridente na carruagem da família Wilford. O jovem tinha longos cabelos negros e olhos azuis brilhantes. Ele estava vestindo roupas largas que não pareciam adequadas para sua estatura e 2 sabres estavam embainhados em suas costas. Um olhar maduro exalava dele e William não pôde deixar de sorrir radiantemente com aquela visão. Ele cresceu. Antes que ele pudesse se mover em direção a ele, porém, a figura de Lily passou por ele e pulou diretamente sobre o jovem sorridente. Eu disse para você ter cuidado e ainda assim você desaparece por tanto tempo. Você não sabe como eu estava preocupado. Chega, não vou deixar você sair do seu quarto por um mês inteiro. Não espera, vamos fazer 2 meses. Lily estava meio abraçando, meio repreendendo seu filho, mas estava claro que ela estava feliz do fundo do coração por ver Noah seguro. Levou Noah um dia inteiro para acalmar sua mãe e tranquilizá-la, enquanto William só conseguia olhar de longe para a reunião familiar. Lily sente-se adormecida no quarto de Noah naquele dia. Um sorriso estava presente em sua figura adormecida. No dia seguinte, passou toda a manhã com a mãe antes de ir ao quarto de William entregar um relatório. William também estava sorrindo inconscientemente, mas seu rosto ficou severo quando Noah descreveu o ambiente do vale. Ele não disse nada sobre a família Cia ou o feitiço, mas tinha uma dúvida desde que escapou do cânion. Mestre, qual era o posto do rei? William ainda estava digerindo o discurso de Noah quando ouviu a pergunta e caiu em profundos pensamentos. Depois de alguma hesitação, ele disse em voz baixa, provavelmente nível 5. Você disse que abriu uma passagem para o vale no campo de ano, certo? Devo avisar a família Shosti, eles vão administrar a situação. Receio que esta circunstância seja muito perigosa para uma família de tamanho médio lidar. Noah ficou interessado. Eles vão matar o rei? Guilherme balançou a cabeça. Uma batalha com uma entidade nesse nível abalará toda a sua área de poder, eles não podem pagar por isso. Além disso, o vale provavelmente seria destruído no processo e eles perderiam os únicos benefícios que poderiam obter. Eles apenas garantiriam a passagem e torná-la uma zona proibida. Noah se sentiu um pouco desapontado, pois queria ver uma batalha daquela força. Mas o que William disse era razoável. Então, ele se lembrou de algo e sorriu descaradamente para seu mestre. Sabe, meu 6º ciclo está completo. Podemos fazer o último tratamento imediatamente. Olhando para o garoto sorridente, uma parte de William queria jogá-lo novamente no penhasco. Capítulo 66 a 66. Preto Noah estava na sala de tortura abaixo do prédio dos guardas, amarrado à mesa de metal. Um líquido preto e fedorento saiu de seu corpo enquanto ele absorvia a respiração no ponto onde antes estavam seus pontos de acupuntura. Noah já havia previsto aquela situação, então ele estava calmo durante o processo, embora alguns gritos ainda fossem gritados de vez em quando.
A figura de Acea estava escondida sob as roupas na parte inferior do corpo e esperava pacientemente que o processo terminasse. Uma enorme quantidade de respiração estava sendo acumulada no corpo de Noah, fortalecendo e refinando-o. O processo durou cerca de 10 minutos antes que ele pudesse finalmente formar os novos pontos de acupuntura. Esses pontos de acupuntura eram cristalinos e pareciam incrivelmente resistentes. Eles absorveram Briata a uma velocidade inimaginável e Noah sentiu uma imensa onda de poder saindo de seu corpo. Ele acenou com a cabeça para William que estava ao seu lado e desfez as amarras para libertar Noah. Um sorriso estava no rosto de William ao ver que seu discípulo estava finalmente livre daquela perigosa técnica. Você realmente fez isso. Ele deu um tapinha no ombro de Noah sem se importar com a sujeira nele. Noah sentiu novamente feliz. Ele queria testar seu novo poder imediatamente, mas sua energia mental estava quase completamente esgotada e ele não conseguia sentir as coisas com precisão. No entanto, antes que ele conseguisse se curvar ao seu mestre, algo inesperado aconteceu. Uma sensação estranha atingiu sua cintura baixa e uma pequena bola vazia se formou ali. Noah tocou o local, mas não sentiu desconforto em ter esse novo órgão. William notou seu comportamento e inspecionou o local para onde apontava. Sua boca se abriu e seus olhos se arregalaram. Ele colocou uma mão na cabeça e exclamou em voz baixa: "Isso não é possível." Noah olhou para a expressão de seu mestre e ficou confuso. Então uma ideia lhe ocorreu e ele arregalou os olhos também. "Não me diga." William assentiu e inspecionou cuidadosamente o local novamente. Seu dantian se formou. Noé ficou atordoado, mas, depois exultou ruidosamente. Uma onda de dor saiu de sua cabeça cansada, o que o obrigou a se acalmar. "Mas mestre, eu só tenho 13 anos e meio. Da última vez você falou em ganhar meses, não um ano inteiro." William resmungou consigo mesmo um pouco antes de responder. Mago de nível 1, corpo de nível 2 durante a maior parte do seu crescimento e agora corpo de nível 3. Eu disse a você que os centros de poder estavam ligados, mas nunca pensei que eles pudessem ser tão influenciados. Os pensamentos de Noah estavam lentos, pois ele acabara de fazer o tratamento e não conseguia acompanhar o raciocínio de seu mestre. Ele ainda estava inspecionando o novo órgão quando pensou em algo. "Isso significa que agora posso conhecer meu elemento." William assentiu, mas então balançou a cabeça e fez uma expressão severa. "Primeiro, vá se lavar e descansar. Farei os preparativos necessários enquanto isso. Encontre-me aqui amanhã de manhã." Noah estava um pouco relutante em ir e queria fazer mais perguntas, mas outra onda de dor o atingiu, então ele decidiu seguir a ordem de seu mestre. Ele curvou-se profundamente, havia apenas gratidão para com o homem à sua frente. "É só graças a você que estou crescendo tanto." "Então, obrigado, mestre." William olhou para o jovem coberto de sujeira e as memórias sobre ele surgiram. A primeira vez que recebeu a ordem de levá-lo como discípulo pensou que seria uma espécie de babá, mas Noé superou todas as expectativas que tinha para ele. Ele teve que admitir que seu discípulo deixou orgulhoso além da razão. William bagunçou um pouco o cabelo sujo e sorriu. "Apenas vá agora, vamos conversar mais amanhã." Noah saiu e a expressão feliz no rosto de William se transformou em uma preocupada. "Desta vez eu realmente não posso cobrir você." Quando Noah acordou no dia seguinte, ele podia sentir claramente as mudanças em seu corpo. Ele sentiu uma vitalidade incrível vindo dela e quando verificou a quantidade de fôlego que tinha ficou surpreso. "Isso é suficiente para mais de 100 ataques." Então ele se lembrou do evento Dantian e sua excitação aumentou. "Pergunto-me como vai funcionar a formação e ainda a questão do meu elemento." Ele entrou apressadamente no prédio dos guardas e depois na prisão subterrânea. William estava esperando por ele com um pequeno livro e uma pedra transparente do tamanho de um punho. "Leia isto, é uma técnica de cultivo de nível 1 para o Dantian, não tem limitação para o elemento do usuário, por isso é perfeito para determinar a aptidão do cultivador. Toda a família a usa." Noah pegou o livro e o leu apressadamente. Era um método de respiração simples para ser feito em uma posição fixa. Com seu status de mago de nível 1, ele o memorizou instantaneamente. "Preparar?" William perguntou e Noah acenou com a cabeça em resposta. William então deu a pedra para Noah e explicou. "Esta é uma pedra Paros. Ela tem a característica peculiar de mudar de cor com base no elemento da respiração que passa por ela. Coloque-a na cintura e comece a meditar na técnica de cultivo,
Seu corpo absorverá naturalmente o elemento de sua aptidão, mudando sua cor. Noah não perdeu tempo e sentou no chão na posição de pernas cruzadas indicada na técnica. Ele colocou a pedra na cintura e começou a praticar. O Breat moveu-se em direção ao seu corpo e entrou no pequeno dantian vazio, preenchendo-o com uma substância gasosa. Conforme a respiração gasosa entrava no dantian, ela pressionava sua superfície, aumentando-a. O ritmo era lento, mas também relaxante. Noah se sentia um pouco mais revigorado toda vez que seu dantian era carregado. Após cerca de 1 hora, a voz de William soou. Você pode parar. Noah olhou para o rosto de seu mestre e viu que ele tinha uma expressão preocupada. Então baixou o olhar para a pedra em sua cintura. A pedra para os estava completamente preta. Capítulo 67 a 67. Dantian Noah olhou para a pedra negra por algum tempo antes de erguer o olhar para seu mestre. O que isso significa? William ainda tinha sua expressão preocupada quando respondeu. Escuridão. Noah ficou surpreso, mas feliz. Eu tenho um dos elementos mais raros. Isso não significa que meu potencial está garantido. No entanto, quando ele percebeu esse ponto, ele também ficou preocupado. Isso não implica que o círculo interno tentará me reprimir? Ele olhou para William e falou com uma voz suplicante. Podemos esconder esta notícia do círculo interno. Guilherme balançou a cabeça. A pedra Paros é bastante rara como mineral. Ela deve ser devolvida à família para limpá-la do fôlego que a contaminou para usá-la novamente no futuro. Então ele abaixou a cabeça e continuou. Na verdade, eu já relatei que seu dantian se formou. Eu precisava dizer o nome do cultivador que tive que testar para pegar a pedra emprestada. Noah ficou imerso em pensamentos. Então eles serão capazes de discernir meu elemento assim que conseguirem a pedra de volta. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Noah suspirou e então devolveu a pedra para William. Ele o guardou e então se sentou na frente de seu discípulo. Não se demore muito em coisas que você não pode controlar. Por enquanto, concentre-se apenas no seu dantian. Ainda tenho que explicar como funciona. Noah assentiu e ouviu atentamente seu mestre. De um modo geral, a classificação de um cultivador é determinada pelo estágio em que seu dantian está. Eu sou um mago de classificação 3 com um corpo de classificação 4 e um dantian de classificação 3, o que me torna um cultivador de classificação 3. Noé ficou maravilhando. Ele sabia que seu mestre era forte, mas não imaginava que fosse tão forte. O dantian é onde armazenamos a maior parte de nosso respiro, mas o respiro é uma energia muito poderosa para os corpos normais lidarem. Diga-me, o que acontecerá se você acumular muito poder e não puder conter isto? A resposta de Noah foi imediata. Você explodiria. William assentiu e retomou a explicação. Exatamente. Devo dizer que se a família não me desse uma técnica de nutrição corporal de nível 4, eu ainda estaria preso no último estágio do dantian de nível 2. Isso é o quanto um corpo de nível 3 pode aguentar. Ele ficou em silêncio por um momento para ordenar seus pensamentos e então continuou. Cada nível do dantian tem 3 estágios: gasoso, líquido e sólido. Cada estágio é muito mais poderoso que o anterior. O treinamento do dantian consiste em 2 fases, acumulação e compressão. Primeiro, você acumula a respiração e aumente o dantian até seu potencial máximo. Então você o comprime para fazer a respiração dentro dele mudar de estado. O processo não é tão fácil quanto parece e os cultivadores geralmente têm pílulas para ajudá-los nos estágios avançados. Na verdade, passando pela fase de compressão é cansativa para o dantian e uma falha pode até danificá-lo permanentemente. Lembre-se de nunca tentar romper se você não tiver a energia mental necessária ou algumas pílulas. Noah manteve uma expressão calma, mas por dentro ele estava torcendo. Agora eu sei como usar a pílula da terra. Além disso, quando você estiver no próximo estágio, seu dantian acumulará apenas respiração dessa densidade, de modo que o processo será mais lento. William apontou para o livro perto de Noah. Essa é uma técnica de cultivo de nível 1 e nem mesmo possui requisitos para o elemento, o que o torna o nível mais baixo de técnicas de cultivo. Uma técnica de nível 1 pode levá-lo no máximo ao pico do dantian de nível 1 e existem umas para cada elemento que aceleram o processo de absorção. Para romper as fileiras você precisa de um reagente que irá aquecer seu dantian, purificando o breat dentro dele. O breat sólido será consumido e apenas um fio de gás permanecerá que será de uma pureza mais elevada do que a respiração gasosa do estágio anterior.
Então você começa a se cultivar novamente nos estágios. Noah estava prestes a falar quando William o interrompeu e acrescentou algo. Nunca avance de escalão mesmo que encontre o reagente se não tiver a técnica correspondente para o escalão seguinte. De que adianta chegar um escalão mais alto se depois não conseguir acumular o briate mais puro? Lembre-se sempre que a técnica vem primeiro e, se puder, tente combiná-la com seu elemento. Algumas técnicas de nível superior também podem dar propriedades peculiares ao respiro que você armazena. Noah finalmente teve uma imagem completa dos poderes de um cultivador e estava ansioso para voltar para seu quarto para treinar o dia todo na técnica de nível 1. Ele sorriu inocentemente e apontou para si mesmo. Mestre, agora sou um cultivador de nível 1. William assentiu e sorriu. Sim, cultivador de nível 1 no estágio gasoso. Noah estava feliz, mas então ele se lembrou de sua posição. Não há chance de eu conseguir uma técnica melhor do que esta. Guilherme balançou a cabeça. Nenhuma chance. Como sei que meu Dantian está pronto para a compressão? Você não poderá acumular mais fôlego depois de atingir seus limites. Noah sentiu incompreensão. Um plano estava se formando em sua mente. Só posso esperar até o pico do nível 1, então tenho que ir embora daqui. Não apenas, meus avanços serão interrompidos se eu decidir ficar, mas minha mãe também está chegando ao limite de sua resistência. Ele olhou novamente para seu mestre. Quanto tempo leva para cultivar o Dantian? William pensou um pouco e então respondeu. Demorei 25 anos para atingir o estágio gasoso do nível 3, mas isso foi causado pelos limites que meu corpo tinha. Não se preocupe muito com o tempo gasto. A vida útil de um cultivador aumenta à medida que você avança no Dantian no corpo. Ele entendeu mal a intenção de seu discípulo, mas ainda assim deu a resposta que Noé queria. Capítulo 68 a 68. Esquema então, o que devo fazer agora? William balançou a cabeça e mostrou um sorriso complexo. A notícia de seu Dantian e elemento surpreenderá muitos dentro do círculo interno. Afinal, você é um cultivador com menos de 14 anos e possui um dos elementos mais raros. Não ficarei surpreso se as pessoas o chamarem de prodígio. Noah assentiu com as palavras de seu mestre. E isso é uma coisa ruim, certo? Guilherme respondeu. Sim, eles já tentaram te colocar em uma armadilha com a missão de escolta e tenho medo que eles usem métodos mais diretos para te machucar a partir de agora. Bom, talvez a família fique dividida na hora de escolher qual função você irá, mas é melhor ter cuidado de qualquer maneira. Como sempre, não gaste muito tempo dentro da mansão e aceite apenas missões sobre bestas mágicas. Vou investigar a situação enquanto isso. Noah levantou-se e curvou-se e então saiu da sala. William ficou na sala por algum tempo antes de suspirar. Sinto muito, seu mestre é realmente inútil às vezes. Noah foi ver sua mãe e explicou a situação para ela. Ela não entendia muito sobre cultivo, mas quando ele disse que possivelmente estava em perigo por causa de seu talento, ela não hesitou em mandá-lo embora. Se a mansão não é segura, então vá embora, não ligue para mim. Essas foram as palavras que ela disse e Noah não pôde deixar de fortalecer sua determinação ao sair da mansão. Ele pegou a primeira missão que encontrou e foi até o local indicado onde o relatório dizia que as bestas mágicas estavam se reunindo. As bestas eram todas de nível 2. Ele levou menos de 5 minutos para aniquilar sua matilha. Bestas de nível 2 não podem realmente fazer nada agora que meu corpo avançou e a respiração nele está no mesmo nível que a do meu Dantian. Parece que a parte mais difícil de cultivar o Dantian é o respiro necessário para ampliá-lo, enquanto apenas recarregá-lo não leva tanto tempo. Ele estava experimentando sua nova força e estava completamente satisfeito. Seu Dantian ainda era pequeno, mas ele podia sentir que sua capacidade máxima era bem maior que a de seu corpo, e isso sem levar em conta o estágio em que se encontrava. Há realmente uma grande diferença. Se eu não praticasse na Forja dos Sete Infernos, temo que não teria durado mais de 5 confrontos contra um verdadeiro cultivador. Agora que minha fraqueza se foi, só tenho que cultivar e poderei lutar por muito tempo. As vantagens de ter um Dantian não paravam por aí, mas o corpo de Noah era muito forte para ele sentir qualquer outra mudança positiva ainda. Noah decidiu passar algumas noites fora da mansão para se concentrar em seu novo órgão. As missões eram a desculpa perfeita para sua ausência. Enquanto isso, William estava ajoelhado no chão de um luxuoso salão. O salão era grande, tão grande quanto um andar inteiro do prédio dos guardas,
E muitas pinturas e objetos coloridos estavam expostos em suas paredes. À sua frente, muitas cadeiras espaçosas foram colocadas em cima de pequenos degraus de mármore, fazendo com que aqueles que se sentassem nelas olhassem para baixo para quem pedisse sua presença. Thomas Balvan estava sentado na cadeira central, inspecionando cuidadosamente uma pedra negra. Depois de algum tempo, baixou a pedra e olhou para o vice-capitão ajoelhado. Você está dizendo que o bastardo de Rhys não só desenvolveu um Dante antes dos 14 anos, mas também é do elemento escuridão. A resposta de William foi imediata e alta. Sim, senhor patriarca, eu mesmo estava lá quando ele fez o teste com a pedra Paros. Thomas pensou um pouco e então assentiu. Eu disse ninguém pode fazer nada com esse garoto, vamos ver como ele se desenvolve. Você me entende, Rhys? Eu não quero ver outro esquema feito nas minhas costas. Rhys estava sentado em uma das cadeiras ao lado de Thomas e com suas palavras, ele se levantou e fez uma reverência. Eu entendo, pai. Thomas então acenou casualmente com a mão. A reunião acabou, você pode ir. Ao ouvir suas palavras, todos se levantaram e se curvaram, retornando às suas tarefas. William ficou aliviado com as palavras do patriarca quando ele voltou para o círculo externo. No entanto, nem todos da família Balvan ficaram felizes com a disposição. Em outra sala dentro do círculo interno. Colidir. Uma mesa grande e aparentemente cara foi derrubada pelo golpe de Rhys. Porra, ele é meu filho, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Ele olhou para a mesa quebrada e focou seu olhar nela. A mesa queimou e foi reduzida a cinzas. Um pouco de suor apareceu no rosto de Rhys, o que o deixou ainda mais irritado. Foda-se, quem é que ele pensa que está crescendo tão rápido? O filho daquela puta tem que sempre ser mais fraco que o filho e a filha que Rebecca me deu. Ele se sentou em um travesseiro no chão para se acalmar. Rhys Balvan era o mais fraco dentro de sua família. Como tinha tudo o que queria, nunca se preocupou em treinar. No entanto, os descendentes que ele fez com sua esposa morta, Rebecca, assumiram sua atitude despreocupada e não estavam dispostos a gastar muito tempo cultivando. Rhys já havia desistido da ideia de suceder a seu pai, já que seus dois irmãos mais velhos eram candidatos muito melhores, mas ele não podia aceitar que seu filho bastardo pudesse se tornar alguém importante na família quando seus outros não podiam. Ele pensou um pouco antes de seus olhos começarem a emitir uma luz fria. Eu não posso te machucar, mas posso garantir que você nunca será leal à família, então esperarei pacientemente pelo seu erro. Mal posso esperar para ver sua triste figura sendo perseguida por nossos guardas pessoais. Ele se levantou e gritou aparentemente para ninguém. Wayne, estou indo para o círculo externo. Cuide dos meus filhos. Um guarda apareceu do nada e meio ajoelhado no fluxo. Sim, meu senhor. Capítulo 69 a 69. Lily dentro do prédio dos hóspedes, no quarto de Lily. Lily estava segurando um pequeno espelho verificando sua maquiagem. Ela faria essa ação toda vez que sentisse que Rhys estava chegando. Ele vai desabafar comigo, sempre faz. Lily nunca teve a chance de ser instruída pelo fato de vir de uma família pobre. Porém, sua beleza era renomada, atraindo até mesmo a atenção dos nobres. Foi assim que ela conheceu Rhys e conseguiu morar na mansão Balvan. Do ponto de vista dos plebeus, ela foi abençoada e também sentiu isso antes de Noah nascer. E pensar que tanta felicidade pode se transformar em tanta dor. Ela sabia que o seu filho era incrível. Ela pode não saber nada sobre cultivo, mas tinha certeza de que Noah se tornaria alguém importante no futuro. Ainda me lembro quando ele se esforçou tanto para aprender a andar. Como um bebê pode ter esse tipo de determinação? Ela sorriu ao se lembrar das cenas de sua juventude. Você trabalhou tão duro, e eu sei que você esconde muitas coisas de mim. Você nem é homem, mas já quer me proteger. Ela balançou a cabeça. Ela sabia que Noah se importava com ela, que sempre verificava seu corpo toda vez que se encontravam. Ela sabia que parte de sua personalidade trabalhadora era por causa da situação dela. Ela então se lembrou da primeira noite que Noah passou treinando na Runa Kezer, seu rosto pálido, seus olhos vermelhos. Quantas noites você acabou assim? Quantas vezes você acabou pior do que isso? Caramba, que filho imprudente eu tenho. Ela moveu o espelho para apontar para sua bochecha direita. Alguns hematomas ainda estavam cicatrizando naquele local. Eu nunca disse a você que seu pai me bate para machucar você.
Tudo o que ele faz é para arruinar sua vida. Sou apenas uma ferramenta para esse objetivo e parece que os métodos dele estão funcionando. Ela suspirou. O que ela mais aprendeu desde que chegou à mansão foi a personalidade de Rhys. Ela quase podia prever qual seria cada ação dele. Hoje você parecia muito preocupado, senão não teria me contado. Isso significa que a resposta de Rhys será mais difícil. Mas não se preocupe, posso ser inútil como mãe, mas finalmente tenho coragem de deixar de ser seu fardo. Ela jogou um espelho no chão, quebrando-o. Então ela pegou 2 cacos afiados e os escondeu nas mangas. Espero que você entenda e, com o tempo, me perdoe. Então seus olhos ficaram resolutos enquanto ela esperava na cama que seu amante viesse. Rhys não a fez esperar muito e chegou em seu quarto apenas algumas horas depois. Ao entrar, ele percebeu que algo estava errado com a expressão de Lily, mas então ele se lembrou de seu plano e colocou um sorriso no rosto. Antes que ele pudesse falar, porém, Lily tomou a iniciativa. Você veio me matar? Eles estão juntos há muito tempo. Rhys sabia que Lily não era apenas uma mulher estúpida. Matar você? De jeito nenhum, você provavelmente não sabe, mas seria contra a ordem direta de meu pai fazer isso. Nosso filho já se tornou uma celebridade. Ela levantou a cabeça para olhar diretamente nos olhos de Rhys. O que você vai fazer então? Rhys deu um sorriso complacente e respondeu, bem, todo mundo sabe sobre o tratamento que reservo para você. Eu só estava pensando que poderia deixar algum sinal permanente desta vez. Posso ter perdido a chance de matá-lo, mas isso não significa que eu não possa aumentar o ódio que ele já tem pela família. Lily sorriu com suas palavras. Se ele o odeia tanto, significa que meu filho realmente é extraordinário. Então, o que você estava pensando em fazer? Rhys fez uma pose pensativa e então respondeu casualmente. Eu estava pensando se eu fosse desfigurar seu rosto, o ódio dele pela família não aumentaria toda vez que ele olhasse para você? O nobre patriarca com certeza não interviria pessoalmente para alguns cortes no rosto de uma prostituta. Lily continuou a sorrir e se levantou com as mãos atrás das costas. Então, ela se aproximou de Rhys com uma expressão encantadora e colocou os braços em volta do pescoço dele. Você não quer curtir meu rosto uma última vez antes de fazer isso? A excitação de Rhys aumentou e ele segurou a mulher com força pela cintura, colocando-a perto de sua virilha. Você com certeza é uma prostituta, e... Ele estava prestes a beijá-la quando Lily tirou um dos cacos de espelho de sua manga, e o cravou no olho esquerdo de Rhys. Rhys instintivamente a jogou para longe com força total e ela bateu na parede da sala e caiu no chão. Rhys estava fraco, mas ainda um cultivador. Seu golpe quebrou algumas das costelas de Lily. Ele começou a gritar loucamente com a figura de Lily no chão. Sua louca. Agora nada pode salvá-la, nem mesmo o patriarca. Vou torturá-la lentamente e garantir que seu filho bastardo observe enquanto eu faço isso. O sangue escorria de sua órbita ocular, o fragmento perfurou profundamente. Ele não tinha certeza se o ferimento era curável. No entanto, Lily já havia segurado seu outro fragmento oculto e o esfaqueado em sua garganta. Ela mostrou um sorriso brilhante quando a vida a deixou e ficou feliz em saber que seu plano havia dado certo. Agora ele não terá mais poder sobre você, meu querido filho, e você pensará que sua mãe era apenas uma mulher fraca. Espero que assim você cresça forte na família Balvan e não faça nada imprudente. Esteja segura, minha querida. Então ela morreu. Rhys ainda estava gritando e estava prestes a se aproximar do cadáver de Lily quando uma pressão sufocante envolveu a sala. Seu filho idiota, minhas ordens são apenas peidos em seus ouvidos. Thomas Balvan apareceu na sala e impediu Rhys de dar qualquer outro passo. Capítulo 70. Círculo interno. Rhys estava cobrindo o ferimento no olho e se virou para olhar para o pai. Thomas tinha uma expressão decepcionada no rosto quando olhou para o filho. Você não apenas me desobedeceu, mas também deixou uma mulher comum te machucar. Como um cultivador, você realmente é um fracasso. Rhys começou a reclamar. Mas pai, aquela puta me atacou. Ele não pôde continuar a falar, pois mais pressão foi aplicada por Thomas. Se ele não queria que seu filho falasse, então Rhys não poderia falar. Diga-me, o que torna uma família nobre? Rhys foi educado por anos, então ele sabia o que seu pai queria dizer. Ele abaixou a cabeça e respondeu com uma voz suave. Força. Thomas assentiu. Correto. Seus irmãos entenderam isso e trabalharam duro para se tornarem fortes.
Eles até forçaram seus filhos a treinar para manter o poder da família. Você, em vez disso. Ele balançou a cabeça e continuou. Você estragou demais seus descendentes, mas tudo bem, você não estava realmente prejudicando a família. Agora, porém, você nos fez perder o único vínculo que tínhamos com um cultivador promissor. Com suas palavras, Chris ficou com raiva novamente. Ele realmente não suportava ver seu filho bastardo sendo elogiado. Ele teve que conter seus sentimentos, e se curvou ligeiramente enquanto fazia uma pergunta. O que você quer que eu faça? Thomas massageou as têmporas e suspirou. Eu posso curar seu olho, mas não vou. O garoto precisa de uma prova de que você foi punido. Quanto aos outros arranjos, eu mesmo cuidarei deles. Além disso, ninguém tem permissão para tocar em nada neste andar. Deixe meu neto decidir como interpretar a situação. Noah não sabia nada sobre o que aconteceu na mansão e continuou treinando e lutando. Uma semana se passou desde que ele saiu e ele finalmente se acostumou com sua nova força. Seu dantiano aumentou um pouco, mas ele sentiu que era muito cedo para mostrar seu poder. Porém, havia uma coisa que o incomodava. Já quero trocar de companheiro de sangue. Agora seu corpo estava no mesmo nível de Acea, mas esse não era o limite da técnica. Se ele pudesse encontrar uma besta mágica de nível 3 do elemento escuridão, sua capacidade de batalha aumentaria muito. Infelizmente eu realmente não sei onde encontrar um. Não é como se bestas mágicas de nível 3 fossem fáceis de encontrar. Ele escondia o anel do espaço em suas roupas, ele sempre usaria sempre que saísse após os eventos no vale. Hora de voltar. Ao se aproximar da mansão, ele viu que os guardas patrulhando estavam evitando seu olhar. Um sentimento sinistro começou a se formar dentro de Noah que atingiu seu pico quando ele viu William esperando por ele no portão principal. Noah apressadamente foi até ele e perguntou, o que aconteceu? William balançou a cabeça e respondeu. Você pode julgar por si mesmo. O patriarca não permitiu que ninguém modificasse a cena. Havia guardas de armadura vermelha em frente ao prédio dos convidados e eles abriram caminho para Noé e seu mestre. Noah acelerou e alcançou o primeiro andar em um instante. Quando ele viu a cena, que foi exibida, ele se sentiu completamente sem forças. O cadáver de sua mãe estava no chão, sua garganta foi cortada e um fragmento de espelho estava nele. Ele estava prestes a se enfurecer e perguntar algo quando viu um sorriso no rosto dela. Aproximou-se do cadáver sem se importar com o cheiro horrível que exalava devido à sua decomposição e ajoelhou-se diante dele. William começou a falar, naquele momento. Ela se encontrou com seu pai há uma semana. De acordo com o relatório, ela esfaqueou seu olho e então cortou sua garganta. Para mostrar suas condolências, o patriarca proibiu Lord Rhys de curar a ferida que ela causou. Noah não deu muita atenção às suas palavras e gentilmente acariciou o rosto de sua mãe. Você fez isso por mim, não foi? Noah não era um garoto comum de 13 anos. Depois que ele viu o sorriso dela, ele imediatamente entendeu as intenções de sua mãe. Por quê? Você só tinha que esperar um pouco, mas então eu teria tirado você deste lugar. Eu estava tão perto também. Ele colocou sua frente na dela e fechou os olhos para memorizar cada detalhe de seu rosto com sua energia mental. Entendo, não farei nada imprudente por enquanto. Noah se levantou, seu coração ficou frio, sua mente liberou um pouco de pressão enquanto ele jurava a si mesmo. No entanto, um dia, eu definitivamente vou matar meu pai. Quanto mais ele olhava para o cadáver de sua mãe, mais sua mente se tornava afiada. Algum estalo veio dos móveis ao seu redor enquanto ele perdia o controle de seu estado de espírito. William notou isso e colocou a mão em seu ombro. Então ele aproximou sua boca do ouvido de seu discípulo e sussurrou suavemente. Você terá que se controlar a partir de agora, lembre-se de nunca cair em nenhuma provocação. Eles vão te suprimir, mas secretamente você sempre estará à frente deles. Aguente, sua hora definitivamente chegará. Ele colocou um pedaço de papel em suas roupas. Quando Noah se virou para olhar para seu mestre com uma expressão confusa, um guarda de armadura vermelha chegou à sua posição. William curvou-se levemente ao vê-lo e gesticulou para Noah fazer o mesmo. Noah ainda estava confuso, mas confiava em seu mestre, então seguiu seu exemplo. O guarda sentiu e colocou uma expressão severa antes de falar. Por ordem do patriarca da família Balvan, Noah Balvan deve ser imediatamente transferido para o círculo interno para se juntar aos guardas pessoais da família. Por favor, siga-me até seu novo alojamento. William olhou para Noah e sorriu levemente.
Ele bagunçou um pouco o cabelo e falou em um tom caloroso. Vá, e lembre-se de ter cuidado.